Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Chega ultrapassou os limites? Fique claro, lamento, repudio e é um incumprimento das regras de que tem a ver com o património nacional e as regras da defesa do património nacional. A publicidade no exterior é proibida, irá ser retirada logo que os meios para o efeito. Acho que é óbvio que não é fácil de retirar. Lamento que assim tenha sido, não tem nada a ver com a liberdade de expressão, sabemos bem que isto é para provocar um número que perturbe os nossos trabalhos em relação ao orçamento e eu desejo não beneficiar o infrator. José Pedro Aguiar Branco é o Presidente da Assembleia da República e, na sexta-feira, chamou os bombeiros para retirarem das janelas dos gabinetes dos deputados do Chega tarjas de protesto. Protesto contra o que o Chega diz serem aumentos dos ordenados dos políticos, quando, na verdade, se trata da reposição de cortes feitos ainda no tempo da Troika. O Chega criou este número na sexta-feira, dia em que ia ser votado o Orçamento do Estado para 2025, um dos momentos mais importantes, se não o mais importante do ano parlamentar. Estará o Chega a passar os limites? E como lê, afinal, o eleitorado estas ações de protesto? É sobre isto que vou conversar com Jorge Fernandes, investigador de ciência política e comentador residente no Fora do Baralho da Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 2 de dezembro. Bem-vindo, Jorge. Olá, Ricardo. Jorge, habitualmente deixamos para o final a grande pergunta que faz o título dos episódios da história do dia, mas hoje, e contigo, nesta conversa, vou inverter esta quase regra da história do dia. Na sexta-feira, a bancada do Chega, ao colocar as faixas nas janelas da Assembleia da República, ultrapassou todos os limites? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Por isso é que eu te faço a ti. Os limites podem ser de duas naturezas. Portanto, pode ser a natureza, digamos, das regras e das normas democráticas do que é um certo comportamento expectável das elites políticas, mas, por outro lado, da perspectiva dos cidadãos, digamos que os limites podem ser percepcionados de outra maneira completamente diferente. Portanto, na minha opinião, eu acho que ultrapassou todos os limites. Acho que há maneiras de protestar, há maneiras de chamar a atenção para certos problemas que são perfeitamente razoáveis. No entanto, enfim, acho que esta situação, como por exemplo o comportamento do Chega quando veio Lula a Portugal, apesar de eu, em grande parte, ser muito crítico da figura de Lula, mas enfim, apesar de tudo, é um chefe de Estado que está ali, portanto o Chega tem que saber comportar-se em público e apesar de tudo há regras de comportamento básico, de civilidade, que, enfim, todos aprendemos em casa quando somos crianças e que aparentemente, eu presumo que as pessoas do Chega também tenham aprendido, mas tendem a esquecer quando vestem o papel de deputados. Jorge, mas e aproveitando aqui o teu conhecimento, és um cientista político, alguém que se dedica a investigar estas coisas, e há quem defenda que, mesmo para deputados, tem de haver limites no que dizem, como atua. A minha pergunta aqui, Jorge, é se é possível uma verdadeira democracia em que os deputados não tenham uma total liberdade de expressão, mesmo que seja usada para dizer ou fazer enormidades. Bom, eu acho que há duas dimensões diferentes. Portanto, a liberdade de expressão, por um lado podemos falar da liberdade de expressão no sentido clássico, portanto, da fala. A ação é uma outra coisa, porque a ação tem consequências muitas vezes muito diferentes. Enfim, se alguém, por exemplo, se fizer um comentário sobre uma determinada pessoa, enquanto está digamos, no perímetro da conversa, tem um determinado tipo de análise, ou há um determinado
determinado tipo de consequências. A partir do momento que, por exemplo, essa pessoa pode passar no fundo da conversa à ação, as coisas são muito diferentes. Eu tendo a ter uma concepção da liberdade de expressão, enquanto, por exemplo, no plenário, tendo a ter uma concepção bastante maximalista, tanto para o Chega como para os outros deputados. De resto, não é por acaso que os deputados e a figura do deputado têm, digamos, a tutela da imunidade parlamentar, e uma das partes uma das componentes dessa imunidade parlamentar visa precisamente defender os deputados e dar-lhes muito maior latitude em relação aos cidadãos, digamos, normais, no que diz respeito à sua possibilidade, por exemplo, de denunciar coisas ou de falar sobre determinado tipo de situações que, enfim, o cidadão normal, por exemplo, poderia sujeitar-se a um processo de difamação. Isto é uma dimensão. A dimensão da ação, enfim, eu acho que isto do Chega e esta ação que ocorreu na última sexta-feira tem muito mais que ver com um determinado tipo de regras do circo e do espetáculo político, e eu penso que já falaremos disso mais à frente, mas enfim, tem a ver com a sua eficácia, e eu acho que apesar de tudo o André Ventura faz estas coisas todas de forma bastante estratégica e sabe que isto tem uma repercussão mediática, tanto nos meios de comunicação social canónicos, como nas redes sociais, que rapidamente, enfim, no fundo se propaga e pode, apesar de tudo, pode parecer-nos a nós que podemos até nem ser consumidores daquele tipo de informação ou daquele tipo de, digamos, de conteúdo político como um erro, mas na verdade pode na verdade ser uma verdadeira, pode ser muito acertado. Jorge, tu estás em Itália e onde o debate político está muito extremado. Há aí paralelos sobre esta forma de atuar do Chega? Sim, vamos ver. Esta forma de atuar do Chega é uma cópia de muitas coisas que têm acontecido por toda a Europa, nos Estados Unidos, por exemplo. Enfim, basta pensar nas coisas que Donald Trump diz. Enfim, e vemos, acho que isso prova à saciedade como as consequências políticas, no sentido de consequências eleitorais, apesar de tudo, são mínimas, ou neste caso, enfim, no caso de Trump até foi um vencedor. Enfim, o Trump diz coisas que há 15 ou 20 anos na política normal, digamos assim, acabariam com a carreira política de qualquer pessoa em segundos. É um único episódio dos milhares que Trump protagonizou, muito provavelmente acabaria com a carreira de alguém. Enfim, basta pensar numa pessoa como Boris Johnson, no Reino Unido, noutra dimensão política, claro, mas enfim, mas que também teve um conjunto de tiradas e um conjunto de ações que eram, no mínimo, heterodoxas. E, portanto, pessoas que jogam, enfim, ou partidos que estão espacialmente, digamos assim, nesta zona do espectro político possível. Enfim, este conjunto de técnicas são técnicas clássicas e que acontecem um pouco por todo o mundo. Porque há aqui uma coisa interessante. Obviamente também temos populistas na extrema-esquerda e na esquerda, mas corrige-me se eu estiver enganado, não vemos este tipo de atuação, e aqui vou recorrer à palavra inusitada, no que toca a protestos em instituições. Apesar de tudo, não vemos este tipo de atuação, ou vemos na extrema-esquerda? Não, quer dizer, vamos ver, eu estava-me aqui a lembrar de um caso em Portugal, por exemplo, de José Manuel Coelho, quando ficou em cuecas no Parlamento madeirense. Enfim, é um caso específico, já foi há muitos anos. Enfim, a questão do Chega é que tem uma importância política no sistema, dado o seu tamanho, digamos assim, do que claramente torna as suas ações muito mais consequentes. Embora, apesar de tudo, aparentemente o Chega não é penalizado, porque nas últimas eleições em Portugal teve um crescimento absolutamente explosivo. Relativamente à extrema-esquerda e à extrema-direita, são duas, digamos, podem ser dois tipos de populismo em muitos aspectos, do ponto de vista, especialmente o populismo económico, tocam-se e têm muitas componentes semelhantes, têm muitas semelhanças. No entanto, são coisas que esteticamente, digamos assim, a palete de comportamentos estéticos que adotam são muitíssimo diferentes, quer dizer, e têm objetivos, enquanto a esquerda tem um conjunto de ferramentas de protesto tradicionais, de rua. Está mais rotinada, não é?
de mobilização, de manifestações, de mobilizar, enfim, pessoas ou determinado tipo de segmentos ligados, por exemplo, à cultura ou a determinado tipo de causas ambientais, internacionais. Estou-me a lembrar da causa palestiniana. A extrema-direita tem outro tipo, é uma lógica radicalmente diferente. Estou a falar de extrema-direita contemporânea, tal como nós entendemos. Enfim, claro. Estamos a falar naturalmente de movimentos políticos, enfim, mais orgânicos que existiram na Europa, enfim, nos anos 30, anos 20. Estamos a falar da extrema-direita contemporânea. E, enfim, apesar de eu acreditar pouco na ideia de internacional de extrema-direita, de facto, no sentido de haver uma coordenação formal e continuada entre estes partidos, mas na verdade eu penso que há contactos entre as suas lideranças e, apesar de tudo, há uma aprendizagem continuada sobre, no fundo, o que funciona e o que não funciona. Muito provavelmente haverá neste momento, enfim, quer dizer, isto pura especulação, mas admito que existam elites, por exemplo, de extrema-direita em Espanha ou em Itália, enfim, países com os quais Portugal partilha, apesar de tudo, uma herança cultural comum, e que tenham, no fundo, olhado para este protesto do Chega como algo que, se não podem imitar completamente, mas podem, de alguma maneira, no qual se podem inspirar para futuras ações, assim como o Chega faz exatamente o oposto, observa e sabe o que é que funciona nesses países e depois, no fundo, traz para Portugal. Já voltamos à conversa com o politólogo Jorge Fernandes. Como poderá reagir o eleitorado a este tipo de conduta do Chega? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com o politólogo Jorge Fernandes, comentador residente do Fora do Baralho, da Rádio Observador. Jorge, uma das características dos populistas é a mentira ou torcer a verdade de forma a que ela caiba no seu discurso. A razão para esta ação inusitada do Chega na sexta-feira é o vencimento dos políticos. Ora, André Ventura foi dizer que tudo isto estava a ser cozinhado para um aumento dos ordenados dos políticos, dos salários, quando se trata, na verdade, da reposição de um corte que vem dos tempos da Troika. Ventura promete mesmo que os deputados do Chega vão recusar os tais 5% previstos. E aqui André Ventura vai torcendo a verdade, vai mentindo, nunca usa a palavra reposição de cortes, fala sempre em aumento, é um aumento e está contra o aumento dos salários. A pergunta é, este tipo de discurso, que não é verdadeiro, cola no eleitorado, isto cola na opinião pública porque há muito aquela ideia de que os políticos são todos uns bandidos? Bem, vamos ver, eu concordo. A pergunta vem no sentido que várias vozes, os jornalistas, os outros políticos, fizeram questão de referir que não se trata de um aumento, é uma reposição de um corte, não é? Por mais desmentidos que existam, a pergunta é se a mentira cola. Bem, na verdade é impossível afirmar isso com clareza, quer dizer, não temos dados que nos permitam afirmar que a mentira cola ou não cola. E também depois há uma outra pergunta, no fundo, que está ligada a isso, é cola com quem? Quer dizer, Ventura é evidente que Ventura é um homem inteligente e sabe perfeitamente que há muitos segmentos do eleitorado que, enfim, para os quais isto é uma não questão, não só a reposição dos cortes dos políticos, mas também o que ele possa dizer. Isso é
um dos erros, aliás, que muita gente faz na análise do que é a eficácia de Ventura, é que quando falamos da eficácia do quê e com quem. O Ventura sabe perfeitamente que está, no fundo, a fazer a segmentar os seus apelos políticos a um eleitorado muito específico. E vamos ver, quer dizer, é um clássico da definição do que é o próprio populismo, a ideia de antinomia entre a elite e o povo. Portanto, esta questão dos políticos cai, como se costuma dizer popularmente, que nem sopa no mel. Isto, no fundo, cai perfeitamente digamos, na narrativa que o Chega construiu e na narrativa que os partidos familiares ao Chega têm, que é, no fundo, existe uma elite corrupta e que se serve, no fundo, do erário público, que está instalada, e depois existe o povo, que é uma entidade pura, etc. E, portanto, Jorge, deixa-me aproveitar essa deixa, porque temos N casos desse tipo de discurso, deste paladino do bem e da verdade que vai limpar tudo e todos. Consegues dar-nos aqui 1 ou 2 exemplos retirados aí do baú ou da história de situações análogas? Não, estou a pensar, por exemplo, em vários tipos de populismo, por exemplo, o populismo de esquerda, em Espanha, por exemplo, Pablo Iglesias, ou, por exemplo, a sua esposa, que também neste momento é deputada ao Parlamento Europeu, criticaram durante muitos anos a casta, e usando mesmo esta expressão, no entanto, nunca se eximiram de terem um conjunto de benefícios. Por exemplo, no caso do Parlamento Europeu, muita gente, aliás, perguntou a esposa de Pablo Iglesias o que é que tencionava fazer, e naturalmente que ela tencionou e ficou naturalmente com o dinheiro. Portanto, digamos que estou curioso para saber se de facto o Ventura e os seus deputados vão renunciar aos 5%, enfim, ou vão pegar no dinheiro e entregar para instituições de caridade, ou o que seja. Até admite que façam um número político com isto. Agora no Natal, ainda por cima. Enfim, agora, não podemos menosprezar, e eu acho que isto é uma coisa essencial que eu gostava de sublinhar, não podemos menosprezar, digamos, o potencial eleitoral que isto tem. Quer dizer, nós podemos achar isto até, enfim, não vou dizer divertido, mas uma coisa caricata, sem modos e sem qualquer tipo de... E é uma coisa que não cabe na concepção democrática do que nós temos da democracia liberal, mas este tipo de, digamos, de postura de André Ventura tem um potencial eleitoral absolutamente incendiário em Portugal, Jorge, quer dizer... Mas sim. Pegando também nisso, e esse ponto é interessante, e acho que temos que começar a pensar também nisto, o Chega e este tipo de ações podem ter atingido um pico, ou seja, mesmo as pessoas que votaram no Chega, quando olham para uma sucessão deste tipo de ações, algumas delas boçais ou inusitadas, para não usar outro termo, podem também estar a fartar-se disto, ou não? Ou ainda há margem para crescer? Não sei, sinceramente. Eu acho que se tivesse que apostaria que há margem para crescer. Quer dizer, apesar de tudo, não há nenhum motivo para o qual o Chega não possa crescer mais. Quer dizer, não há nenhum motivo no sistema político português para o qual o Chega não possa crescer. Enfim, vamos voltar ao exemplo do Trump. Quer dizer, é um contexto radicalmente diferente, mas há 2 anos atrás, talvez, quando ele estava em plenos processos, com os processos judiciais em cima, com imensos problemas legais e políticos, toda a gente dava como morto enterrado e acabou de ser reeleito presidente dos Estados Unidos. Portanto, eu não acho que haja não há nenhum motivo que me leve a pensar que Portugal pode ter, que isto é o limite, digamos assim, que o Chega pode atingir, até porque há um conjunto de outros indicadores, não relacionados com o voto, mas, por exemplo, com a confiança nas instituições, com a confiança nos políticos, com a própria desigualdade em Portugal. Quer dizer, Portugal é um dos países mais desiguais da Europa Ocidental, que no fundo criam o caldo de cultura perfeito para partidos como o Chega crescerem, enfim, e portanto, voltando aqui, ligando isto mais à questão dos cortes e ao comportamento de Ventura, enfim, vamos ver, percebamos que
alguém que está em casa e que provavelmente vive mal, que tem um salário baixo e que não tem propriamente umas condições de vida fantásticas, a percepção que tem disto é, bom, lá estão os políticos e, quer dizer, lá estão os políticos e vão ter um tal aumento de 5% que o André Ventura diz. E, portanto, e também tem que ver muito, enfim, fala-se muito também da questão da própria dieta de consumos mediáticos, enfim, há muitas pessoas que podem ter filtros e podem consumir informação de um modo que, na verdade, a única versão que ouvem sobre este acontecimento, no fundo, é aquela que o Chega quer propagar. É que o algoritmo lhes dá no TikTok ou no Facebook. Sim, e portanto, quer dizer, sejamos, e sabemos perfeitamente que as predisposições, para além disso, quer dizer, sabemos ainda que as predisposições das pessoas, no fundo, servem como um moderador à maneira como as pessoas veem este tipo de coisas. Portanto, se a pessoa já tem uma predisposição para ser antipolíticos, antissistema, mesmo que não seja um eleitor do Chega propriamente, a percepção que essa pessoa tem da mesmíssima informação que uma pessoa ao seu lado e que tem uma atitudes perante o sistema político radicalmente diferentes, a mesma informação é percepcionada de formas diferentes. E isto é uma coisa fundamental. E Ventura, mais uma vez, quer dizer, eu nunca quero deixar de sublinhar, eu acho Ventura um homem extremamente inteligente e um ótimo comunicador, e ele sabe muito bem o que é que está a fazer em muitos momentos, e que nos pode parecer até vagamente ridículo, mas infelizmente é um ridículo com sucesso político. E Jorge, é possível ter política sem políticos e políticos bem pagos? Não, claro que não, quer dizer, é evidente que um dos problemas da classe política em Portugal e de Portugal em geral é ter políticos não é mal pagos, é extremamente mal pagos. Os salários dos políticos são extremamente mal pagos, até comparando com algumas profissões de elite da função pública. Estou a pensar, por exemplo, nos militares ou nos juízes, que são muitíssimo, por exemplo, a esmagadora maioria das pessoas que está ligada aos juízes, enfim, ao Ministério Público, etc., sim. A magistratura, em grande parte, têm salários bastante mais generosos do que os políticos e com profissões, quer dizer, cuja responsabilidade, a pressão, etc., é bastante menor. E, portanto, é uma ideia profundamente populista a ideia de que os políticos ganham muito dinheiro, porque não ganham, quer dizer, é risível. Qualquer pessoa altamente competente num setor privado tem um salário muito mais atrativo do que os políticos em Portugal. E depois o que acontece nisso é que há uma autosseleção das pessoas, no fundo, que estão dispostas, no fundo, a abraçar a carreira política, porque acabam por ser pessoas em que, em grande medida, enfim, veem aquilo como uma das poucas alternativas que têm para ter um salário, que, enfim, que apesar de tudo é um mau salário, mas enfim, mas não são as pessoas, não são os melhores, digamos assim, para pôr a coisa de uma forma muito, muito suave. E, portanto, claramente, a dada altura, Portugal terá que enfrentar isto. Claro que isto é uma conversa muitíssimo difícil de ter, não só em Portugal, mas um bocadinho em toda a Europa, num contexto, enfim, em que estamos, não é? Em que naturalmente partidos como o Chega, mas enfim, também sejamos sérios, quer dizer, antigamente grande parte desta questão sobre os políticos, etc., era fortemente cavalgada pelo Bloco de Esquerda. Esta onda antipolíticos era fortemente cavalgada pelo Bloco de Esquerda. Portanto, naturalmente que não estão minimamente reunidas as condições políticas para pensarmos, enfim, num aumento dos salários enquanto mecanismo de captação de elites políticas mais capazes e mais qualificadas. Obrigado, Jorge. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Jorge Fernandes é investigador de ciência política e comentador residente no Fora do Baralho da Rádio Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é de Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.